A gente falou já sobre o livre-arbítrio, mas agora a gente vai dar outro enfoque. O livre-arbítrio, ele é uma decisão sua ou de outro alguém que está dentro de você? A gente falou já aqui no canal, ao longo de vários vídeos, que o nosso ser que está vivendo aqui nessa existência, nessa manifestação, ele é um quebra-cabeça que foi montado ao longo da nossa vida e é montado, desmontado constantemente até o momento que a gente vai morrer. Então, o Hudson aqui, ele é um agregado de um monte de informação, de aprendizado, de experiências que eu fui colhendo ao longo da minha vida e que criou uma identidade própria, né, que é o ego. Então eu acho que eu sou o Hudson, eu estou aqui, eu sou feito de carne e osso, eu estou gravando um vídeo e tal. E essa entidade, né, que foi criada, vamos dizer assim, ela vai vivendo, ela ganha essa vida própria, essa autonomia e vai fazendo as coisas que ela quer fazer, independente do meu eu real. O meu eu real não é esse que foi agregado de um monte de coisa. Eu agreguei esse monte de coisa em algum ponto. Esse ponto, essa consciência que sou efetivamente eu. Essa consciência que sonha, que observa, que... Esse é a questão aqui. Então esse observador, ele vai vivenciando as coisas como se fosse um filme 5D, né? Você tem um filme que tem os 5 sentidos. Imagina, o homem começa a evoluir, constrói uma TV 3D, aí depois constrói uma TV que você bota uma roupa e começa aí se sente frio e tal. Depois ele cria um emissor de olfato, aí você sente o cheiro que o cara tá sentindo no filme. E aí você começa a fazer uma imersão cada vez maior a ponto de você se sentir no filme. E se não for um filme, for um jogo, e aí você estiver em primeira pessoa ainda, aí você é o cara que tá vivendo aquilo ali. Então é exatamente isso que está acontecendo agora. Então você tem uma consciência que está observando um ego jogar esse jogo, viver essa existência alheio à sua vontade interna, ao que você realmente é. Até porque você nem vontade quer ter. Imagina um paraíso melhor do que você não precisar nem tomar decisão nenhuma, cara. Porque assim, nenhuma decisão que você tomar vai te afetar, então você não tem que tomar decisão, cara. Simplesmente seja, não precisa tomar decisão. É possível atingir esse estado de simplesmente ser? Será que, uma vez que nós nos manifestamos nessa realidade que acabou de ser descrita, será que tem como, de alguma forma, momentaneamente, ou diariamente, ou permanentemente, escapar dela, de não se identificar com aquilo que está acontecendo? Para você ter um parâmetro, né? Mas aí, né? Falou que eu não sou isso, mas o que eu sou? É só você procurar em você, ou em algum lugar, ou num lugar que não é lugar, né? Inominável, que você não consegue apontar, aquilo que nós já falamos aqui, que é imutável em você. O que não tenha sido recebido, ou que não possa ser destruído, mudado completamente. Eu sempre cito meu exemplo pessoal. Se você me conhecesse aos 18 anos, e você me conhecesse hoje falando das ideias de religião, política, filosofia, é outra pessoa. Porque eu mudei, mas aí o que aconteceu? Eu perdi a minha essência permanece a mesma. Então eu vim caminhando, né? Vivendo dia após dia e formando o meu ego. Aquele ego anterior tinha um caminho traçado, baseado no que ele conhecia. Porém, com novas informações, ele decidiu traçar uma nova reta, uma nova direção, que para ele seria muito mais proveitosa, faria muito mais sentido. Exatamente esse o ponto. Então ele, né, que a gente está falando que é o eu, ego, o eu com E minúsculo, ele vai tomando as decisões dele, ele vai tomando os caminhos dele alheio ao que realmente importa. Porque ele se identificou com essa manifestação que lhe chega ao conhecimento através dos 5 sentidos e da mente. Então tudo isso vai chegando, ele vai absorvendo, entendendo, as pessoas vão falando para ele, ó, aqui é real, você é o Hudson, esse aqui é a sua mãe, esse é o mundo, e você vai se identificando com aquilo, acreditando naquilo e tal, e vai levando a sua vida daquela forma. Aí vão agregando pensamentos, ideias que, se você for parar para pensar, os pensamentos não são seus, você não tem controle sobre seus pensamentos. Senão você fala assim, não, eu quero pensar nada agora. Não tem, eu quero pensar tal coisa. Você vai começar a pensar, mas vai chegar uma hora que você vai se perder no pensamento e você vai... Então assim, não tem controle de pensamento. Então é uma coisa que não é sua, é uma coisa extremamente volátil, né? Como ele disse, mutável. O que não muda? Esse seu eu que fica falando, caramba, mas eu queria pensar isso e agora eu tô pensando aquilo. Na verdade ele não fala, né? Você só percebe sem palavras, né?
Nós comentamos aqui há um tempo atrás que você seria preso pelo Bardo Todol, né, trazendo no estudo anterior, que não dependia do sentimento, mas da intensidade do sentimento. Você consegue perceber que os pensamentos, que você não tem controle sobre os pensamentos quando você tenta deixar de pensar em alguma coisa? Quanto mais você se esforça para deixar de pensar, não quero pensar em batata, mas aí você pensa em milhões de tipos de batatas diferentes, porque você não tem controle sobre isso, aquilo acontece. Ou quando um pensamento surge, uma lembrança na sua cabeça, você está num ambiente totalmente diferente, eu estou aqui assistindo uma aula agora de filosofia, aí começa a pensar, mas aquela conta de matemática que eu fiz ontem, e veio, de repente, por que veio? Quem colocou? Você decidiu? Não, vou lá buscar na minha caixinha. No seu computador, né, você pega, não, cliquei, eu vou abrir as minhas pastas e tal, e você acessa. Já o seu cérebro, não, ele que manda as informações, eu quero abrir tal caixa agora. E tem caixa que você quer abrir que não abre. Na hora da prova, por exemplo. Aquela forma. Eu vi aquilo, eu sei aquilo. O seu cérebro decidiu apagar, cara. Ele julga que é importante ou não, depende do seu nível de emoção que você empregou naquilo lá. E ele decide, não, vou apagar. Talvez você não esteja percebendo qual que é a relação disso com o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é eu decidir por vontade própria as coisas. Então, quando a gente fala eu, tem que tentar imaginar dois eus. O eu que você realmente é, que eu sou, Imutável. que ele é esse imutável. A gente não tem acesso consciente dele, mas ele tem percepções, ele pensa, ele tem autoconhecimento de si, ele é cognoscível e ele simplesmente é. Então esse é o que você é. O resto que vai sendo colocado em volta de você ou por cima de você e depois retirado, enfim, que está em constante mudança, que é esse que tem um nome aí, que é João, que é Hudson, que é Marcos, esse ser, ele toma as decisões e vivencia tudo, alheio à vontade de quem você realmente é. Por isso que você, enquanto o eu, com E maiúsculo, não simplesmente você não toma nenhuma decisão, você não tem livre-arbítrio para fazer nada, você nem quer ter livre-arbítrio. Você está só assistindo o filme em 5D, é basicamente isso. E aí a pergunta que eu vou deixar para vocês é a seguinte: quem realmente é o ator principal da sua vida?